Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um encontro nosso aqui, certamente será um encontro muito importante. Esse é um tema deveras importante para o desenvolvimento das crianças, e não apenas das crianças, na verdade, mas para o desenvolvimento do ser humano em sua completude. Então sejam bem-vindos. Bem-vinda, Alexia. Oi, tia. Sejam todos bem-vindos, gente. É muito bom ter vocês por aqui. Estamos começando mais uma live. A live de hoje nós vamos tratar sobre a temática de competências motoras. Esse é um assunto muito importante mesmo. Vocês vão ver que é muito mais profundo do que normalmente a gente entende. Pensando biblicamente, é um assunto que nos vai fazer refletir sobre a importância do cuidado com o corpo e do desenvolvimento motor para a glória de Deus. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam todos bem-vindos. Mari, seja bem-vinda. Mirtes, todos os que estão chegando, certamente será uma noite de tratar desse tema de uma maneira um pouco diferente do habitual, né? Do que nós somos acostumados normalmente a fazer. Então nós vamos trabalhar sobre esse tema hoje. Eu vou já introduzindo, explicando algumas coisas, à medida que as pessoas vão entrando, vão se localizando e de repente eu vou fazendo uma retomada dos assuntos, daquilo que foi dito, para que as pessoas se interem do que está acontecendo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos tratar nessa noite sobre as competências motoras. É um tema que nós vemos muito tratado, principalmente dentro da pedagogia, é um tema muito recorrente, hoje sendo tratado na neuroeducação, na neurociência, neuroaprendizagem, a temática sobre psicomotricidade, desenvolvimento psicomotor. Então, nós vamos falar sobre esse tema que é bem abrangente, mas nós vamos começar, como eu fiz em outros momentos de conversas assim, conceituando essa temática numa cosmovisão cristã, certo? Então nós vamos pensar biblicamente sobre essas competências motoras. Será que realmente isso é importante? Ou será que é uma coisa importante, mas não é tão complexa assim quanto a gente pensa? Não é tão profundo assim? O que Deus tem a dizer sobre isso? Então, essa vai ser a nossa temática hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Débora, Daniela, Renan, sejam todos bem-vindos essa noite, a esse tempo onde estaremos tratando sobre esse assunto tão importante, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a temática conceitualmente. Igor, seja bem-vindo. Quanto tempo! Titia tá morrendo de saudade de você. Uns alunos antigos aparecendo aqui. Rayane, seja bem-vinda. Então, nós vamos trabalhar sobre essa temática, pensando numa cosmovisão cristã, um fundamento bíblico sobre essa temática, e nós vamos pensar na prática também. Então, de forma prática, o que é essa competência motora? Como desenvolver essa competência motora? O que fazer no dia a dia? Que atividades trabalhar para que essas competências sejam desenvolvidas e que as crianças cada vez mais se tornem desenvolvidas em suas competências, em suas habilidades que são tão importantes para o cumprimento do seu chamado. Então nós vamos pensar nessa perspectiva. O que tem a ver? Por que desenvolver as competências motoras? O que é isso e por que fazê-lo? E como fazê-lo? Então é como a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? E aí nós vamos usar para essa conversa alguns
referenciais bibliográficos. Eu sempre gosto de apresentar os referenciais bibliográficos quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou conversar assim com as pessoas, porque eu acho que é muito importante para que as pessoas primeiro saibam que eu não estou tirando isso só da minha cabeça, né? É claro que tem conclusões, tem questões que foram fruto de pensamento, de estudo e conclusões que eu mesma cheguei. Mas, obviamente, todas as coisas estão referendadas. A primeira referência é a palavra de Deus. Então, é a primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Tudo que vocês me virem falar, tudo que a Kairos estiver tratando, vocês vão ver que é sempre pensando no que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Por quê? Porque a palavra é viva, é eficaz, porque a palavra tem resposta para todas as coisas da vida, para todas as áreas, porque a palavra é o centro da educação. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Então, onde nós vamos buscar esses tesouros? Onde nós vamos nos alimentar? Onde nós vamos encontrar respostas? Na palavra de Deus, na santa palavra de Deus. Por isso que nós vamos sempre começar com esses fundamentos, tá bom? Sejam bem-vindos, Arlene, Kátia, Léo, Priscila, sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? Sintam-se à vontade. Então, olha só, alguns dos referenciais que nós utilizamos para essa temática que nós vamos estar abordando hoje. Primeiro deles, o que eu sempre gosto de tratar é esse livro, Educação por Princípios, Fundamentos do Currículo Escolar. Ele foi traduzido pela doutora Inês Borges e ele é da AECEP, Associação de Escolas de Educação Cristã por Princípios. Então você pode encontrar no site da AECEP, por exemplo, este livro. Ele é do Dr. Paul Gelli, é um americano que escreveu sobre a educação americana, a educação nesse viés de fundamentação bíblica. Então é um livro maravilhoso que você pode estar estudando, é um livro bem grande, mas vale muito a pena cada linha deste livro. Então você sempre vai me ver tratando sobre as disciplinas através desse livro. Ele vai fazer a fundamentação de cada uma das disciplinas biblicamente, então vai mostrar o que Deus pensa sobre cada uma das áreas do conhecimento. Por isso ele é tão importante. Também outro livro que eu tenho estudado bastante, tenho utilizado, é o livro A Mente Bem Treinada, de Susan Bauer. Excelente também, é um livro quase 900 páginas, vale a pena adquirir, vale a pena ler. O livro Ensinando o Trivium, volume 1 e volume 2, também muito bom, para você compreender algumas questões das disciplinas, do estudo das disciplinas para a glória de Deus. A Enciclopédia das Verdades Bíblicas, que é da Axe, que também é muito boa. E para essa live em especial, né, para essa temática em especial, além desses livros, eu também pesquisei vários artigos a respeito de neuroeducação e competências motoras. Então, o que a neuroeducação tem falado sobre isso? O que alguns especialistas têm estudado e têm descoberto a respeito das competências motoras? Então, essa é a nossa referência e é de onde nós vamos partir, tá bom? Então, vamos lá. Antes de nós começarmos especificamente a nossa temática, eu preciso dar alguns avisos muito importantes para vocês. O primeiro deles é um dos motivos dessa live. Nós esperamos para fazer essa live sobre competências motoras depois que nós tivéssemos o material de motricidade prontinho para divulgar para vocês. Esse é o lançamento, essa live na verdade é a live de lançamento do material de motricidade. Foi produzido por Daniele Alves e por mim também, e nós pensamos, estudamos, pesquisamos e trabalhamos. Obviamente não dá para abarcar tantas coisas, mas os pontos mais importantes do desenvolvimento dessa habilidade, da
motricidade estão abordados aqui nesse material. Esse material vai estar disponível na Hotmart para venda. Então, hoje é o lançamento muito especial. Vocês vão poder encontrar esse material lá, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre esse material, vou dar alguns exemplos, vou mostrar algumas coisas para vocês conhecerem esse material, que é um instrumento de apoio para trabalhar com as crianças essa questão do desenvolvimento das competências motoras, tá bom? Esse material é vendido em PDF, é importante dizer isso. Esse material é vendido em PDF e nós damos a sugestão de que você, após comprar, eu vou falar logo isso, senão pode ser que depois eu esqueça. Após comprar e imprimir, você pode ou encadernar, como nós encadernamos assim, porque esse material é diferente dos outros que nós fizemos, de linguagem de matemática, que está em posição de retrato. Nós fizemos esse em paisagem, porque fica mais interessante para as crianças fazerem as atividades que estão aqui no material. E aí você pode imprimir todas as folhas e depois você pode fazer essa encadernação, que fica muito joia também, ou você pode colocar num fichário. Eu, particularmente, gosto muito do fichário. Eu trabalhei muitos anos com fichário. Eu acho muito mais interessante guardar as produções da criança. Fica depois um compêndio de toda a produção que a criança fez. E é fácil de manusear, porque você pode, abrir, por exemplo, esse daqui é o material de matemática. Então, você pode abrir e você pode ir colocando na ordem que você for trabalhando com a criança, porque pode ser que você não trabalhe exatamente na ordem que está no material. É muito flexível isso, vai muito da escolha dos pais, né? Então, você pode ir colocando o fichário, você pode colocar as próprias produções, outras produções da criança você pode ir inserindo no fichário. Então eu particularmente gosto bastante, usei muitos anos fichário, ainda hoje gosto bastante. É verdade, fichário é excelente. Ama fichário, né, Alexia? Depois de tantos anos utilizando fichário, realmente é um recurso muito bom. Então esse é um ponto muito importante. O lançamento do nosso material de motricidade. Outra coisa que eu preciso avisar a vocês é que o material de matemática e linguagem, que nós já lançamos, faz alguns meses, eles estão disponíveis para download em nossa plataforma. Na verdade, ele também está disponível para compra, mas na loja em nossa plataforma ele vai estar sendo aos poucos, então pequenas porções do material vai estar disponível na nossa plataforma, assim como o material de motricidade também. Então nós também vamos estar colocando porções e essas porções vão ficar por 6 semanas e aí depois a gente tira essa porção, já insere outra porção. Então, de linguagem de matemática, para quem já adquiriu a nossa plataforma, você vai encontrar esse material lá para baixar. E a gente vai baixando, então durante todo o ano você vai recebendo materiais novos e você pode ir lá baixando esse material. Quem não faz parte da plataforma, se quiser, faça. Mas também você pode fazer o cadastro grátis na nossa plataforma, tem vários materiais lá para download, então são alguns avisos rapidinho antes da gente entrar no nosso tema especificamente. Se você participou da última live e não recebeu os nossos cards que nós dissemos, que íamos enviar, então por favor entre em contato conosco no direct, tá? A gente tentou enviar para todo mundo, ver lá quem tinha mandado, mas se você porventura não recebeu, entre em contato conosco que nós enviaremos, tá joia? Esses materiais de linguagem, matemática e motricidade, nós temos feito uma indicação 3+, então a partir de 3 anos. Isso é muito flexível e nós vamos conversar sobre isso, inclusive hoje nessa temática sobre as competências motoras. O fato é que as crianças são diferentes, as crianças possuem a sua individualidade, o seu tempo de aprendizado e elas desenvolvem de maneira diferente. Então pode ser que uma criança de 2 anos já esteja apta para começar a utilização desse nosso material de motricidade, mas pode ser que em alguns casos a criança só vá começar a utilizar com 4 anos, 5 anos, 6 anos. O de linguagem, por exemplo, de matemática, tem algumas atividades que crianças de 4, 5 anos, de 6 anos, dependendo da defasagem,
7 anos. Vai depender muito do ritmo de estudo, como é que a criança está. Eu tenho conversado muito com algumas mães, algumas famílias, que às vezes a criança estudava numa escola e estava muito defasada, né? De repente uma escola que não cobrava tanto, não promovia tanto o desenvolvimento da criança, e a criança está numa situação de defasagem do aprendizado. Então, de repente, pode ser que esse material sirva para o seu filho também, que é um pouco mais velho, 6 anos, 7 anos, tá joia? Como é que você vai saber disso? Você pode ir lá no na nossa plataforma, você faz o cadastro grátis, você faz o download de alguns materiais e você vai ver o nível do material. Então você já vai ter condições de saber um pouquinho sobre se dá certo ou não dá certo para utilizar o material. O endereço da nossa plataforma está no link da nossa bio, no Instagram, tá bom? Então você pode recorrer lá e saber um pouquinho mais sobre isso e conhecer a nossa plataforma, tá joia? Então agora vamos lá. No finalzinho eu dou os avisos de novo, porque pode ser que algumas pessoas entrem depois e aí eu preciso dar esse aviso de novo, mas vamos para o nosso tema especificamente, competências motoras. Como eu disse, nós vamos começar com a visão cristã a respeito das competências motoras. Depois eu vou explicar bem direitinho o que é uma competência motora. Mas nós precisamos primeiro, obviamente, competências motoras estão relacionadas ao corpo, ao desenvolvimento do corpo, de habilidades, competências que precisam ser desenvolvidas para que uma pessoa cresça integralmente. Então, antes disso, nós precisamos pensar biblicamente. O que é que Deus pensa a respeito do corpo? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Deus é o proprietário legítimo do nosso corpo. Ele é o nosso Criador, Ele nos fez, então Ele é o nosso proprietário. Tudo que fizermos precisa ser feito para a glória de Deus. Isso é muito importante, nós não podemos esquecer disso. A palavra de Deus nos diz isso o tempo inteiro. Nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos criou capazes, cheios de potencial, cheios de habilidades que precisam ser desenvolvidas para que nós cumpramos o nosso chamado. E as competências motoras estão relacionadas a esse chamado também. Nós prestaremos contas a Deus do nosso corpo. Nós prestaremos contas do que fizemos com o nosso corpo. Isso é muito importante, nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos entender que não podemos ter uma visão gnóstica da vida. A visão gnóstica é aquela que diz que o espírito é o que importa. E o corpo é desvalorizado, o corpo é deixado de lado, ele não tem o seu valor e a sua importância. Isso não é verdade, o espírito é importante, mas o corpo também é importante. Nós vemos isso na palavra o tempo inteiro, nos mostrando quão o corpo é importante, quão Deus valoriza o corpo. Deus tem em alta estima o nosso corpo. Inclusive, a própria palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Ele é templo, nós somos morada dele. Então, ele com certeza se importa com o nosso corpo e com a maneira que nós lidamos com o nosso corpo. Um corpo bem desenvolvido em suas competências motoras é decisivo para o cumprimento do chamado de Deus para o indivíduo. Então, uma pessoa que não cuida bem do seu corpo, que não tem as suas habilidades, as suas competências motoras desenvolvidas como deveria, certamente terá dificuldades em cumprir o chamado de Deus em alguns aspectos. A gente vai ver isso de uma maneira prática. No que uma pessoa, por exemplo, que não tem algumas habilidades motoras desenvolvidas pode ter problemas para cumprir o chamado de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Eu queria fazer uma citação do livro, esse livro do Paul Gelli, Educação por Princípios, que diz assim: é impossível fazer de forma completa a vontade de Deus sem envolver nosso corpo. O cristianismo é prático e envolve trabalhos e obras feitas em e por meio do nosso corpo como servos de Cristo. Então é impossível nós cumprirmos o chamado de Deus, nós glorificarmos a Deus sem envolver o nosso corpo. O nosso corpo faz parte desse cumprimento do chamado, então precisamos compreender esse fundamento, porque todas as outras coisas vão partir disso. Eu sempre digo, nós precisamos pensar na filosofia.
Qual é a filosofia, qual é o pensamento que embasa o que está sendo estudado, as áreas de conhecimento. Então, essa filosofia de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa cosmovisão cristã que nos diz que Deus se importa sim com o corpo, que nós prestaremos contas a Ele do que fizemos e que Ele é o nosso proprietário legítimo, sendo nós templos do Espírito Santo, embasa todas as outras coisas que nós vamos fazer daqui para frente, todas as decisões que vamos tomar relacionadas ao nosso corpo. Um outro trecho desse mesmo livro diz: necessitamos estar prontos fisicamente quando a vontade e obra de Deus precisam ser feitos. Quanto mais nós poderíamos realizar se estivéssemos fisicamente treinados. Nós sabemos disso, né? Há pouco tempo eu passei por uma situação assim bem difícil de instabilidade mesmo, assim, física, uma estafa muito forte. E como eu fiquei debilitada de cumprir o chamado de Deus, até de pensar, de ler a própria Bíblia, de orar. Eu estava sempre desconcentrada, lia, não entendia nada, tinha que voltar a ler várias vezes. Por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo da forma como eu deveria. E o resultado veio, as consequências do muito trabalho, da alimentação errada, da falta de atividade física, tudo isso trouxe consequências sobre o meu corpo e isso me impediu de cumprir o chamado de Deus. Então, que grave é nós não entendermos que precisamos lidar com o corpo, lembrando quem é o nosso Deus. Sejam bem-vindos os que estão chegando. Vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, se eu não souber, não tem problema, a gente dá um jeito, pesquisa depois, mas fique à vontade, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, continuando pensando biblicamente sobre isso. A Bíblia nos mostra que tamanho e habilidade física são importantes em algumas situações específicas. Por exemplo, nós vemos homens e meninos, não apenas homens feitos, mas meninos altamente habilidosos no uso do arco, da flecha, da lança, da espada, da funda como armas. Davi era muito novo quando usa a funda e ele vai e diz, olha, eu não vou usar essas armaduras, são muito pesadas, ele não tinha condições nem de se mexer, mas ele pega ali a funda e ele é habilidoso na utilização daquela funda, ele tem habilidade com o seu braço, habilidade para arremesso, para o tiro ao alvo, né? E acerta a testa do gigante que estava coberto de armadura. Então, veja como isso é importante, veja como a Bíblia nos mostra que em alguns casos essas habilidades e instrumentos foram usados para a salvação do povo de Deus. Então imagine que nós não sabemos em que situações estaremos, de que habilidades, de que competências motoras precisaremos ao longo da nossa vida, mas certamente algumas delas nos farão grande falta. Você pode até parar para pensar aí na sua vida alguma coisa que você não conseguiu fazer por causa de uma competência motora que te faltou naquele momento. Seja bem-vinda, Kati, Arlen, Eva, sejam bem-vindas todas. Então, algumas habilidades são indispensáveis, por exemplo, para o exercício de profissões específicas. Então, pense comigo, algumas habilidades que nós precisamos ter em algumas determinadas profissões. Eu vou citar algumas, lógico que não dá para falar muitas profissões, a gente tem um tempinho, né, para conversar, mas algumas habilidades, pense aí comigo, você já definiu algumas habilidades, você já é adulto, já definiu algumas habilidades na sua vida. Mas, e os seus filhos? E as crianças? E os adolescentes? Você sabe que profissão ele vai ter? Você sabe para o que Deus chamou ele para fazer? De que maneira ele vai exercer as habilidades que ele tem? Então, nós precisamos olhar para a criança de uma maneira integral, sabendo que ele vai crescer, a criança vai crescer, vai se tornar adulto e vai precisar de algumas habilidades e algumas ausências de habilidades vão fazer falta até para o desejo de cumprir um chamado, de exercer uma profissão determinada. Daniela está dizendo, com certeza as habilidades nos ajudam a cumprir nosso chamado. Com certeza, Daniela. Isso é certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, né? Então, eu vou citar algumas
habilidades aqui, algumas profissões. Um médico cirurgião, por exemplo, ele precisa ter uma precisão, uma destreza com as suas mãos, uma coordenação motora fina, assim, uma forma assombrosa de tão perfeita que precisa ser. Imagine, ele não pode vacilar na sua coordenação motora fina, porque senão ele pode levar uma pessoa à morte. Olha que coisa séria, que coisa grave e importante para o desenvolvimento desta profissão. E tantas outras, né, em relação ao médico. O bombeiro, o policial, soldado, precisa ter claras habilidades de lateralidade, orientação espacial, força. Quantas coisas precisam ter sido desenvolvidas para que um bombeiro, por exemplo, se preste a salvar a vida das pessoas? Então, precisa ser adquirido inúmeras habilidades de orientação espacial, por exemplo, de sensibilidade com o som até. Uma pessoa está, por exemplo, soterrada, ele precisa, através do som, através de uma vibração, de coisas tão simples, ele precisa ser sensível àquilo para socorrer aquela pessoa. Um professor tem que ter um monte de habilidade, né? A gente lida com tantas situações, tantas circunstâncias difíceis, a gente precisa realmente ter muitas habilidades na nossa coordenação motora grossa, na nossa coordenação motora fina, e haja habilidade que a gente precisa ter. Um missionário, por exemplo, um missionário vai para uma determinada aldeia indígena, por exemplo. Imagine, não deve ser fácil. A gente sabe que a vida de um missionário é muito difícil. Só um minutinho, gente. Nós começamos 7h30, nós temos até 8h30. É porque estão me avisando aqui, me pressionando, que falta 15 minutos, falta 10, falta 3, falta 2. Não falta isso não. Eu tô dizendo que não e estão me dizendo que eu tenho que terminar. Mas não, a gente tem até 8h30 para terminar a nossa live, tá bom? É 1 hora, assim, até 8h30. Então, só me mandando terminar. Então, eu só precisava dessa paradinha para fazer essa correção. O povo já gosta de me mandar ser resumida e falar rápido. Eu, hein? Então, as habilidades que o missionário precisa adquirir, precisa ter para cumprir o seu chamado em aldeias indígenas, por exemplo, ou em países que ele precisa estar de forma bem discreta, países onde os cristãos são perseguidos, quantos missionários usam das suas profissões, por exemplo, para entrar em determinados países. Então, vamos pensar nisso. Isso é muito importante. Fora a questão do pai e da mãe. A gente sabe, não vai acabar não, Alex, ainda tem um bocado de tempo. Fora as habilidades que um pai e uma mãe precisam ter. Imaginem comigo, muitos de vocês devem ser pai, devem ser mãe, e quantas habilidades você precisa ter desenvolvido para cuidar de uma criança, para proteger uma casa, proteger a sua família, cuidados cotidianos com a própria casa que você precisa ter, e você precisa ter habilidades desenvolvidas para isso, princípios básicos de cuidados com o corpo da própria criança, primeiros socorros. Então são habilidades que nós precisamos ter desenvolvido em nós, porque criança a gente sabe que apronta e se de repente a gente pisca o olho, elas já fizeram coisas mirabolantes. Então precisamos ter diversas habilidades para cuidar dos nossos filhos. E essas habilidades são essencialmente desenvolvidas na infância. É claro que depois, na fase adulta, nós podemos adquirir inúmeras habilidades, mas a gente sabe que fica muito mais difícil. É claro que uma criança tem muito mais habilidade, tem muito mais condições e está muito mais pronta ao aprendizado. Então, precisamos trabalhar com as crianças. Então vamos lá, o que é competência motora? Vocês podem ficar à vontade aí, viu, gente? Se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Então, o que é competência motora? Ela pode ser definida como o grau de desempenho habilidoso em uma grande variedade de tarefas motoras.
Então, é esse desempenho habilidoso que temos para desenvolver várias tarefas. Tarefas do cotidiano, tarefas que são específicas de uma determinada profissão, por exemplo, mas que tem o seu alicerce nessas competências motoras que são desenvolvidas durante a infância. As competências motoras, elas abrangem duas grandes categorias, né? A motricidade grossa e a motricidade fina. O que seria a motricidade grossa? O controle corporal no seu todo. Então, a questão da postura, equilíbrio estático e dinâmico, deslocamentos, balanços. Então, todo o controle que nós temos com o nosso corpo na sua totalidade é a motricidade grossa. De forma específica, a motricidade fina vai trabalhar com movimentos que exigem maior precisão e destreza. É a coordenação olho-mão. Então, é a maneira como nós vamos usar os nossos braços, as nossas mãos e os dedos de forma precisa. Então, está mais relacionado a esse membro que nós temos, né? Braço, mãos e dedos. É a motricidade fina. E a motricidade fina é essencial para desenvolver a habilidade da escrita. Por isso que nós começamos com muitos exercícios de motricidade fina. Mas antes dos exercícios de motricidade fina, nós precisamos trabalhar os exercícios de motricidade grossa. Porque esse equilíbrio, esse controle corporal que vai me fazer desenvolver para o controle dessa motricidade fina e que vai desenvolver mais ainda para o controle da escrita, certo? Esse desenvolvimento dessa habilidade. E aí nós vamos ter também nessa motricidade fina a destreza para manipular objetos como lápis, tesoura, cola. Parece uma coisa muito simples, mas na verdade, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que eu sempre fiquei abismada. Eu trabalhei muitos anos, na verdade assim, já faz 16 anos que eu trabalho com educação cristã especificamente, com educação faz mais tempo ainda. Eu comecei com 14 anos dando aula particular e só trabalhei em educação minha vida toda. E durante todos esses anos, né, esses bastante anos aí, eu vi muitas crianças, eu testemunhei muitas crianças e adolescentes de 13, 14, 15 anos que não sabiam pegar numa tesoura, que não sabiam cortar direito. Estela perguntou, para desenvolver a motricidade grossa, posso utilizar o quê? A gente vai falar já sobre isso, eu vou dar algumas ideias. Então, muitos adolescentes que não sabem recortar, que não conseguem recortar na linha, que não conseguem passar uma cola sem fazer aquela lambuzeira toda, que não conseguem fazer coisas tão simples, né? Pegar no lápis da forma adequada, ainda pega, né? Da forma mais rudimentar. Então, como isso é importante? São habilidades que não foram desenvolvidas na infância. Crianças que não sabem correr, que não sabem chutar uma bola, que não sabem fazer coisas que são simples, mas que fazem muita falta para o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. E quando adultos, mais ainda, né? A gente sabe muitos adultos, por exemplo, que não sabem andar de bicicleta, que não conseguem dirigir. Por quê? Porque a sua lateralidade não foi desenvolvida, a sua reversibilidade não foi desenvolvida, a orientação espacial não tem, essa percepção, essa sensibilidade, né, para as coisas, não tem. Então, pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade terrível de dirigir por causa dessas habilidades de competências motoras que não foram desenvolvidas quando ainda criança. Alex, é verdade, uma certa professora de história pegava bastante no pé para desenvolver essas habilidades. É verdade, Alex, essa professora de história era exigente, viu? Então, nós precisamos criar condições para que a criança possa explorar, descobrir e experimentar diferentes formas de usar os objetos. É verdade, Daniela, tem adulto que corta tudo torto. Tem adulto que não consegue, não tem essa habilidade para cortar e é uma coisa muito ruim. E dessa falta de habilidade para cortar vai fazer falta em outras habilidades que são necessárias também.
Então, algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a criança a explorar, descobrir e experimentar diferentes formas de usar os objetos. Veja só, uma coisa extremamente importante, rotina. Pode parecer uma coisa, meu Deus, o que a rotina tem a ver com isso? A rotina é essencial para o desenvolvimento da vida de uma criança. Na verdade, a rotina é essencial para todos nós, né? A Daniela disse que eu tenho muita dificuldade de dirigir. Vixe, deve ser isso? Pode ser, Daniela. Pode ser, não sei se é isso exatamente, mas pode ser sim. Então, a questão da rotina é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Inclusive para você ter o momento específico para o trabalho dessas competências, certo? E mais uma, se descobriu aí porque dirige tão ruim, a Dulce descobriu porque dirige tão ruim. Será, Dulce? Pode ser isso, pode ser. E, infelizmente, as mulheres têm mais dificuldade com competências motoras. Em alguns casos, claro que não são todos, eu, por exemplo, me considero uma motorista muito boa, viu? Eu acho que eu dirijo super bem. Eu fui muito incentivada, muito estimulada nesse desenvolvimento das competências motoras. Eu subia em árvore, eu corria a rua toda, eu andava de bicicleta, então eu fazia muitas coisas que desenvolveram essas minhas habilidades. Isso foi muito importante para mim. E aí eu acho que dirigir me ajudou, então, essas competências me ajudou, então, na direção. Outra coisa importante, brincar. Brincar, o ato de brincar é essencial. E esse ato de brincar precisa ser intencional. Em todas as brincadeiras, todas as atividades, nós precisamos estimular as crianças a estarem brincando, mas brincando de forma intencional. À medida que ela está brincando, ela vai ainda trabalhando as suas competências. Lembra do pé de goiaba? Lembrei. Quando eu disse que subo em árvores, eu lembrei do pé de goiaba que tinha no quintal da minha casa. Eu, Kati, minha prima, a gente adorava subir no pé de goiaba e subia, ficava bem alto, passava às vezes a tarde toda lá no pé de goiaba, era muito bom. Só na hora eu vou dirigindo e narrando, é verdade. Essa é uma coisa importante, porque já deu pra perceber que eu gosto de falar bastante, né? Então eu dirijo narrando o que eu estou fazendo. Pode ser até de repente, uma dica aí, viu? Pra ajudar a dirigir melhor. Então, nesse ato de brincar, nós vamos desenvolvendo essas competências, assim como em atividades do cotidiano. Algumas brincadeiras, jogos, que são intencionais, mas que não são tão do cotidiano, né? A gente precisa promovê-los à criança, mas existem as atividades do cotidiano. Então, poxa, eu esqueci quem me perguntou sobre a coordenação motora grossa, mas respondendo agora. Estela, isso mesmo. Então, respondendo um pouco, Estela, de que maneira você pode trabalhar essa coordenação motora grossa? Nas atividades do cotidiano. Então, a gente começa pelas atividades do cotidiano, certo? Por exemplo, nós temos várias atividades, eu vou falar aqui algumas delas. Alimentação. Na hora da alimentação, é um momento muito importante para desenvolver muitas habilidades da motricidade grossa, certo? Por exemplo, pegar a colher, pegar no copo da forma correta. Isso aí é ajudar a colocar a mesa, distribuir os pratos, distribuir os talheres. Parecem atividades bobas, mas não são. Se feitas de forma intencional, vão desenvolver essa motricidade grossa. Na hora de tomar banho, então da criança se ensaboar, da criança ter essa habilidade de lavar os próprios cabelos, na hora de colocar o sapato. Todas essas coisas que parecem simples do cotidiano e que às vezes, queridas, principalmente as mamães, muitas vezes as mamães fazem pelos filhos. Você está dificultando muito o desenvolvimento da sua criança. Pode parecer que você está ajudando e às vezes naquela correria do dia a dia, né, a gente prefere fazer, que é para não perder tempo, para não acabar se atrasando. Mas tente se organizar nessa rotina de uma maneira mais adequada, de forma que você tenha assim tempo para colocar o seu filho para tomar banho sozinho, mesmo que depois você vá lá e precise fazer de novo, que você precise refazer o que ele fez, né?
mas coloque a criança, principalmente nas atividades da casa, para te ajudar nessas atividades cotidianas que vão desenvolvendo essas habilidades da coordenação motora mais grossa, né? Então, pegar colher, copo, atirar água para um ponto específico, né? Um arremesso ao alvo com água ou com outros objetos. Nós temos, por exemplo, uma atividade, eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas é uma atividade bem legal, que trabalha a história de Davi e falando, né, que Davi foi lá e jogou a pedra na testa de Golias. E aí a atividade é para trabalhar tiro ao alvo. Então você vai fazer, tem aqui o tiro ao alvo, que se você tiver em casa, melhor ainda, que você pode usar na sua casa. Pronto, aqui. É trabalhando com a criança, ó. Você vai mostrar, você vai fazer a atividade com a criança, explicar para ela. Então, por exemplo, aqui, ó, aos pais, esse é um momento propício para você treinar a coordenação motora grossa do seu filho. Você pode fazer ou comprar um estilingue ou um arco de brinquedo para que seu filho consiga experimentar ainda mais a atividade do alvo. Como somos seres completos, não podemos desvincular nossa vida sagrada das atividades cotidianas. Então, ainda na realização dessa atividade, você pode ressaltar como ter um alvo é necessário para a nossa vida. Você pode trabalhar esse versículo com seu filho até sua memorização. Lembre-se que o foco da nossa vida deve ser Cristo e o que fazemos para a glória dele. O texto é Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas aqui, se você não tem um alvo em casa, se você não tem como fazer, como comprar, nós já colocamos um alvo aqui que dá para você imprimir e trabalhar com a criança. Você pode imprimir num papel mais duro, você pode fazer num papel madeira, mais grossinho, numa caixa e colocar lá e trabalhar com a criança esse atirar, esse arremessar ao alvo, que é tão importante para o desenvolvimento da criança. Então, outras coisas do cotidiano. Agarrar pequenos objetos com os dedos, isso é importante para a criança ir desenvolvendo essa habilidade das mãos, que vai ser indispensável depois para a motricidade fina, para pegar o lápis, para ter precisão, para escrever com a sua letra bem escrita, bem bonita. Tocar e agarrar determinadas partes do corpo, balançar o corpo. Tem crianças já de 11, 12 anos que não tem equilíbrio corporal. Se senta numa cadeira, fica desajeitado, não consegue ficar numa postura adequada, fica lá caindo de todo jeito, porque não tem esse equilíbrio corporal. Fazer recortes, colagem, rasgar. Parece uma coisa tão simples, mas o rasgar é importante. Brincar com objetos variados, como argila, massa de modelar, isso vai ajudar bastante, principalmente esses objetos concretos. Na live sobre literacia matemática, eu falei sobre isso. Você, inclusive, pode encontrar no nosso Instagram a nossa live. E tem no canal do YouTube também. Então, nessa atividade, né, você pode fazer... trabalhar muito com o concreto, foi a sugestão que eu dei na live sobre matemática, literacia matemática. Comece sempre trabalhando com o que é concreto. Antes de partir para as atividades escritas, antes de você vir para cá e fazer uma atividade que requeira essa habilidade, né, motora fina, você precisa trabalhar muito com a criança a habilidade motora grossa. Então, se por exemplo, você tem uma atividade aqui que é para fazer um tracejado, deixa eu pegar aqui, é bom eu mostrar para vocês, porque eu acho que ajuda bastante para compreender o que eu tô falando. Então, olha só, você tem essa atividade aqui de tracejado, certo? Falando sobre Deus é muito criativo, uns animais andam, nadam, outros voam. Cada um tem sua particularidade. Molhe seu dedinho na tinta, na cor de sua preferência, e faça o trajeto de cada um dos animaizinhos. Siga os tracejados com capricho. Então, a criança vai fazer isso com o dedinho molhado na tinta. Mas antes de fazer a atividade assim, aqui na folha, no papel, você pode fazer de forma muito criativa a mesma atividade no chão, por exemplo, da sua casa. Você pode pegar aquelas fitas isolantes pretas ou fita adesiva mesmo, ou se você tem no quintal, você pode riscar com giz, enfim, de forma criativa. A Daniela colocou, acabo de descobrir que tenho
que faço muito pouco esse tipo de atividades com as meninas. Então, é a hora de colocar isso em prática, né? Uma boa oportunidade para fazer muitas coisas com suas meninas e para elas desenvolver essa habilidade motora grossa, ao mesmo tempo que elas vão estar te ajudando, né? Aprendendo a ajudar em casa, a servir em casa. Isso não serve apenas para as meninas, serve para os meninos também. Aprendendo a ajudar em casa, a servir, a cuidar das suas próprias coisas, da sua própria propriedade, arrumar uma cama, mesmo que depois você vá lá e tenha que arrumar de novo. Ah, se tá maiorzinho, você pode colocar para ajudar a lavar uma louça. Claro que uma louça que possa ser lavada por uma criança. Tudo isso, né, vai muito a família sabe o que é que a criança pode fazer. Mesmo que depois você tenha que colocar tudo na pia de novo e refazer tudo de novo, lavar tudo de novo. Mas isso que a criança foi fazendo, de lavar o prato, de colocar no escorredor, de colocar no pano, enfim, isso vai desenvolvendo a sua motricidade grossa, tá bom? Então, pintar, desenhar, né? Muito importante para desenvolver essas habilidades na criança. Então, o que seriam, de maneira mais geral, essas competências motoras? As habilidades motoras que levam a criança a aprender a conhecer o seu próprio corpo e a se movimentar livremente. As habilidades motoras finas, através de diversas atividades que facilitam a escrita. Então, por exemplo, essas atividades aqui do material de motricidade vão ajudar bastante na motricidade fina, que depois vai ser muito importante para o desenvolvimento da habilidade da escrita. Exploração do mundo físico e conhecimento do espaço que cerca a criança. Como eu disse, por exemplo, se você tem uma árvore em casa, deixe as crianças subirem. Você pode ficar lá, né, vigiando, vendo, tendo cuidado, claro, mas deixe as crianças subirem em árvores, deixe as crianças se melarem, se sujarem, andarem mesmo na terra. Isso é muito importante. Fora que ainda cria anticorpos, né? As crianças hoje são tão frágeis até por causa esse não desenvolvimento de anticorpos, porque não andam mais com o pé descalço, não andam mais no quintal, na rua. Comunicação e expressão das ideias também é trabalhado através disso. Percepções rítmicas através de jogos corporais e danças. O ritmo, a criança precisa aprender a se balançar no ritmo, dançar. Como é bom para a criança, coloque uma música, dance com seus filhos. Que momento especial, coloque no colo, balance para um lado, balance para o outro, depois coloque no chão e incentive a criança também a fazer esse balançado no ritmo da música, seja o ritmo que você mais gostar na sua casa, mas use essas questões do cotidiano que, além de desenvolver uma série de outras coisas, vai desenvolver as competências motoras. Então, o movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano. A gente sabe que os bebês, desde o ventre, estão lá se movimentando. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Um bebezinho, ele simplesmente estava lá. Ele ia, colocava o pezinho, empurrava na barriga da mãe e ia para cima. Depois ele voltava, botava o pezinho, empurrava na barriga da mãe e voltava de novo. E eu achei muito engraçado. Então, aquele movimento que o bebê tá fazendo, uma hora tá com a cabeça para cima, outra hora tá com a cabeça para baixo, outra hora tá de um lado da barriga, outra hora tá de outro. Então, a criança já vai se movimentando dentro do corpo. Ela nasce com predisposição para o movimento, para desenvolver o seu corpo. E nós precisamos estimular isso. Muito importante nós lembrarmos que isso deve ser feito para a glória de Deus e para o cumprimento do nosso chamado. Nós não sabemos qual o chamado que o Senhor tem para os nossos filhos. E de repente nós podemos estar deixando de desenvolver a motricidade fina nos nossos filhos e o sonho deles lá na frente seja ser um médico cirurgião. Como? Não haverá mais como. Ele estará impedido de cumprir, de exercer uma profissão por causa dessa falta, dessa habilidade que ele precisa ter. Muitas vezes, a raiz dos problemas da aprendizagem está ligada ao desenvolvimento psicomotor. Então, esse desempenho motor está intrinsecamente ligado à aprendizagem das crianças e pode trazer prejuízos muito danosos à vida das crianças. Esse crescimento saudável, de forma integral, corpo, mente e emoções,
precisa ser feito em sua totalidade e desenvolvendo o corpo, desenvolvendo a mente, desenvolvendo as emoções das crianças. Pode parecer que não tem nada a ver com o assunto, mas tem sim, nós vamos sim desenvolver as competências também no que diz respeito à comunicação, expressão, a dizer o que está sentindo. Por exemplo, tem essa atividade aqui que eu particularmente gosto muito dela, que fala sobre os sentimentos. Então, o ser humano não é um robô. O Senhor nos fez cheios de particularidades e cheios de sentimentos. Por causa do pecado, nem sempre sabemos lidar com o que estamos sentindo. Para nos ajudar nos momentos em que estamos bem confusos, precisamos saber o que estamos sentindo. Se estamos com raiva, se estamos ansiosos ou alegres. Dar nome aos nossos sentimentos nos auxilia a entender o que estamos passando e como fazer para melhorarmos, se for o caso. Lembrando que podemos sempre orar e contar para o Senhor tudo o que sentimos. Ele cuida de nós e se importa com todos os detalhes da nossa vida. Por isso que nos presenteou com nossos pais. Também podemos contar como estamos para eles. Olhe para as reações do menininho e tente identificar desenhando a expressão que ele está fazendo. Como exemplo, brinque de imitar cada uma dessas expressões e de nomeá-las. Queridos, quantas crianças estão se entregando à depressão, à ansiedade, com problemas emocionais tão graves, tão sérios, porque não foram ensinadas nessa inteligência emocional, em saber o que estão sentindo, em ser ministradas no seu coração a respeito das emoções, dos seus sentimentos, de expressar, de dizer o que estão sentindo, de dizer o que pensam. Isso é importante até para ministrar ao coração das crianças. Acho que Dulce perguntou, né, se uma pessoa estabanada é falta de coordenação. Normalmente sim, Dulce. Normalmente sim é falta de coordenação. É uma pessoa que não sabe, não conhece o próprio corpo, anda e sai esbarrando em tudo, bate, derruba demais. Às vezes é por essa falta dessa coordenação motora que não foi desenvolvida como deveria. Então, só lembrando para vocês, crianças são diferentes umas das outras. Elas são marcadas por uma individualidade própria e têm um tempo diferente de aprendizagem. Então, nessa prática, já dei várias ideias das questões práticas, mas em relação a essas atividades aqui, né, esse material de motricidade e também em relação às brincadeiras e jogos, as coisas que você pode fazer. As coisas que você pode fazer com as crianças. Então, trabalhe muito com brincadeiras e jogos, principalmente aquelas brincadeiras antigas, cantigas de roda, amarelinha, pular corda, pular elástico, né? Eu amava pular elástico quando eu era criança. Trabalhe bastante essa contextualização de espaço e tempo. Então, como o Dulce falou, uma pessoa estabanada não tem essa noção de espaço e tempo. Trabalho imaginário da criança, momentos de fantasia e de realidade. Essa parte, né, de recorte, colagem, escrita, o desenvolvimento do intelecto também vão requerer o conhecimento do próprio corpo. Então, trabalhe bastante esse conhecimento do corpo com as crianças, tá bom? Incentive os impulsos criativos e esteja atento às habilidades expressas por seus filhos. Então perceba se a criança, eu vou, por exemplo, citar Lucas, filhinho de Carlinhos de Saunara. Lucas tem uma habilidade com o corpo que é uma coisa incrível. Ele aprendeu a andar de bicicleta muito rápido, muito cedo e brinca de skate, toca vários instrumentos, assim, né? Começando nessa habilidade de tocar os instrumentos, pula, não tem medo de se jogar. É muito interessante isso. Então, é claro que os pais, nesse caso, estão muito atentos, mas numa situação dessa, os pais precisam estar muito atentos. Que tipo de habilidades eu vou incentivar para que o meu filho se desenvolva mais ainda e para que ele possa cumprir o chamado de Deus? Certamente ele vai ser aventureiro. Isso é uma coisa que a gente sabe, ele já é aventureiro, na verdade.
Então, ele vai gostar muito de aventuras. E quem sabe o que Deus vai fazer através da vida de Lucas? Através dessas habilidades que ele tem, né? Usando ele como instrumento, usando as habilidades, as competências que ele tem para a glória de Deus. Então, eu queria só mostrar mais alguns antes da gente encerrar. Nós estamos caminhando para o fim da nossa live. Parece tanto tempo, mas é tão pouco. Eu queria mostrar mais algumas atividades, por exemplo, que vai trabalhar. Por exemplo, essa daqui, olha. Vai trabalhar cola e barbante ou lã nos tracejados até chegar no grande peixe. Então, a habilidade de pegar uma lã, né, um barbante e colocar nessa linha, passar a cola. Claro que tem coisas que os pais vão ajudando. Tem muitas coisas aqui, por exemplo, para recortar, que as crianças não vão ter habilidade logo de início para trabalhar com essa questão de recortar. Por exemplo, aqui na atividade sobre Neemias, que fala para construir o muro, ajudar a construir o muro. Então tem aqui as pedras em anexo que a criança vai cortar e vai colar aqui para terminar o muro que Neemias ajudou a construir de Jerusalém, né, de Israel. Então pode ser que uma criança um pouco mais nova não tenha ainda toda essa habilidade, mas o pai vai lá, vai fazer junto, vai deixar cortar do jeito que sabe, vai ensinar como pegar a tesoura. Uma coisa muito interessante sobre esse material. O material de motricidade, ele é ligado ao material de linguagem e de matemática. Todas as atividades que tem nele, todas as histórias, foi feita em forma de linha do tempo, a partir das atividades do material de matemática e do material de linguagem. Linguagem a gente trabalhou com biografias para estudar cada um dos personagens, cada uma das letras. E o de matemática também nós trabalhamos várias histórias bíblicas, vários personagens para trabalhar as competências matemáticas, né? A questão da literacia matemática. Então esse material de motricidade, ele vai trabalhar numa linha do tempo, você vai ver que ele está ordenado em forma de linha do tempo, as histórias. E vai trabalhar os personagens, as histórias, vai relembrar as histórias e fazendo lá a atividade da motricidade grossa ou fina. Vocês vão ver que vai ter atividades que você vai trabalhar mais na casa, né? Nos objetos da casa, vai dar ideias, vai ter vídeos, tem QR Code, por exemplo, que você vai ver alguns vídeos de sugestões de atividades. O de linguagem é excelente, obrigada, Dulce, é verdade. Eu sou suspeita de falar, mas é excelente. O de matemática também, esse de motricidade também. Gente, materiais muito lindos, muito bem feitos, muito bem produzidos. E esse material vai estar disponível na loja em nossa plataforma. Estou me lembrando aqui nos bastidores. E temos também o cadastro grátis. Você pode encontrar porções desse material no cadastro grátis, na plataforma, para você fazer download. Você encontra na plataforma também porções que nós estamos disponibilizando mensalmente para que as pessoas possam ir baixando. Mas se você quiser o material todo completo de uma vez, você pode comprar esse material também na plataforma. Você pode lá ter o acesso a esse material. O assinante tem desconto. Então, se o assinante, você que é assinante, você pode baixar o material. Mas se você não quer esperar o ano todo para recebendo cada porção, você tem o desconto, um super desconto para receber, para comprar esse material, tá bom? Então, é um material muito bonito, que trabalha de uma maneira muito panorâmica, é um panorama desde a criação até o final. A gente trabalha um pouquinho, alguns reformadores, pré-reformador e reformador, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que esse material seja bênção na vida de vocês. Esse material de motricidade é a partir dos 3 anos também, então você pode lá dar uma olhadinha, mas a partir dos 3 anos ele já dá para ser utilizado com as crianças, tá bom? Eu queria encerrar, a plataforma é o site, isso. Mais ou menos? Tá no link da bio do Instagram. Aí você vai entrar lá, tá bom? Eu quero só encerrar lendo uma última citação e nós vamos fechar esse tempo que foi tão rapidinho, né? Desenvolver habilidades que o exercício das competências motoras nos proporciona é honrar com este bem valioso que nos foi dado por Deus. Nosso corpo foi criado por Deus com um propósito específico, dar glória a Ele. Temos um corpo complexo, cheio de potencialidades e habilidades. Precisamos desenvolver os traços da nossa individualidade a fim de que cumpramos nosso chamado servindo a Deus e ao próximo.
e desfrutaremos da vida eterna ao lado do nosso Deus, sem quaisquer marcas do pecado em nossos corpos. Teremos um corpo glorificado. Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui. Nós nos encontramos numa próxima live, tá bom?